Andrew Gray era como a maioria dos meninos. Ele gostava muito de brincar e se divertir. Ele cresceu em uma grande família, na qual ele era o mais novo. Ele tinha muitos irmãos e irmãs para brincar. Seu pai era muito rico e importante. Seu nome era Sir William Gray e ele possuía muitas terras. Sua família tinha sido importante na Escócia por centenas de anos. Ele era um comerciante, o que significa que ele ganhava dinheiro comprando e vendendo coisas de outros países. Andrew poderia viver com conforto e ter muitas coisas boas. Eles viviam em uma casa grande próxima ao castelo de Edimburgo. Ainda hoje podemos ver a casa. Acima da porta podemos ver a data em que foi construída, 1622. Isso foi mais de 10 anos antes de Andrew Gray nascer. O escrito na porta diz algo ainda mais importante que a data. Ele diz: "Teme ao Senhor e aparta-te do mal." Isso vem do livro de Provérbios da Bíblia. É Provérbios capítulo 3, versículo 7. Peça a alguém para lhe mostrar. Imagine ler essas palavras toda vez que você passasse pela porta da frente de sua casa. Foi assim para Andrew Gray. Mas a princípio, Andrew não pensou muito seriamente sobre as coisas de Deus. Um dia aconteceu algo incomum que o fez começar a pensar. Um dia ele estava andando feliz e despreocupado perto de Edimburgo. Ele notou um mendigo em trapos, vestido com um grande manto azul à sua frente na estrada. Então, o homem saiu da estrada e entrou em um campo de milho. Andrew estava curioso. O que ele ia fazer? Andrew observou o homem se ajoelhar atrás de uma grande pedra. Então o homem começou a orar. Ele deve ter pensado que ninguém poderia vê-lo. Andrew não pôde deixar de ouvir as palavras da oração. Primeiro, o homem começou a confessar seus pecados a Deus de uma maneira muito séria. Então ele começou a agradecer a Deus em oração, mesmo que ele não tivesse nada. Talvez alguém tivesse acabado de lhe dar algo para comer e ele estava muito grato a Deus por isso. Isso realmente fez Andrew pensar. Mesmo ele sendo apenas um menino, ele começou a pensar em si mesmo e o quanto ele tinha, comparado a esse mendigo que não tinha nada. No entanto, esse mendigo estava tão agradecido e Andrew não estava muito grato a Deus pelo que ele tinha. Ele pensou: há uma criatura muito miserável, na pior das condições, cuja vida é quase um fardo para ele. E aqui estou eu, que tenho muitas coisas e nunca senti necessidade de nada. No entanto, eu nunca reconheci Deus como sendo aquele que livremente dá de tudo para mim, como faz esta pobre criatura que não tem 1/10 das misericórdias que eu tenho. Ele começou a ver que é muito pecaminoso ser ingrato a Deus. Depois de algum tempo, sentindo que o seu pecado era um grande peso para ele, ele conseguiu ver que tudo poderia ser perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele deveria confiar no Senhor Jesus e em sua morte na cruz, e não em suas próprias orações e boas obras. Ele era, agora, uma pessoa transformada. Ele começou a ler a Bíblia, tanto quanto possível, e passou a amá-la. Mesmo quando jovem, demonstrou profundo amor e sabedoria nas coisas de Deus. Deus o estava preparando para ser um pregador de sua palavra. Ele era inteligente e foi para a universidade muito jovem. Quando ele tinha apenas 12 anos, sua irmã morreu de peste e, alguns anos depois, seu pai também morreu. Essas coisas devem tê-lo ajudado a depositar mais confiança no Senhor. Uma vez ele foi para Dundee e quase se afogou ao cruzar o mar em um barco. Ele sempre foi muito grato a Deus depois disso, por mantê-lo vivo. Ele tornou-se ministro do Evangelho quando ainda era adolescente.
Isso foi muito incomum, mas ele era incomum, sendo tão piedoso e talentoso como pregador. Muitas pessoas queriam ouvir seus sermões porque eles estavam tão cheios da verdade celestial. Mas ele foi ministro por apenas 2 anos. Ele ansiava por estar no céu, e quando ficou doente e morreu, foi para lá que ele foi. Poucos ministros causaram tal impressão como Andrew. Alguém disse que ele era como uma faísca do céu. Em um de seus sermões, Andrew Gray disse que aqueles que têm mais neste mundo também podem ser os mais insatisfeitos. Talvez ele estivesse pensando em seus primeiros anos. Ele tinha muitas coisas, mas não era verdadeiramente feliz de uma maneira duradoura. É bom ser feliz e contente com o que temos, sendo gratos a Deus por isso. Talvez você tenha um monte de coisas para brincar e livros para ler, mas você continua querendo mais. É errado querer mais e mais. A verdadeira alegria espiritual e felicidade vem de confiar no Senhor Jesus. Todo mundo precisa de um novo coração, assim como Andrew Gray. Nós não somos jovens demais para que Deus nos transforme. Ore a Deus por um novo coração.